Quando lemos a Bíblia, costumamos imaginá-la como um livro totalmente original, revelado do céu diretamente aos profetas. Mas, e se muitas das histórias mais famosas dela já circulassem séculos antes nas antigas civilizações da Mesopotâmia, da Suméria e da Babilônia? Hoje você vai descobrir 5 narrativas bíblicas que não nasceram em Israel e que provavelmente foram reelaborações teológicas de mitos e lendas ainda mais antigos. Prepare-se! Algumas dessas semelhanças são tão impressionantes que vão mudar a forma como você lê a Bíblia daqui para frente. A criação do mundo e os mitos mesopotâmicos. O primeiro capítulo do Gênesis descreve um Deus único criando o universo em 6 dias e descansando no 7º. Ele separa luz e trevas, ordena o caos, cria os céus, mares, animais e, finalmente, o ser humano, à sua imagem e semelhança. Mas séculos antes, cerca de 1200 a.C., os babilônios já contavam uma história semelhante no poema Enuma Elish, o épico da criação. Nele, tudo começa com as águas primordiais representadas pelos deuses Apsu, água doce, e Tiamat, água salgada. Do caos nasce a ordem quando o jovem deus Marduk derrota Tiamat em um combate cósmico e, ao partir seu corpo, forma o céu e a terra. Outros textos sumérios, ainda mais antigos, descrevem deuses como Enki e Ninhursag, criando o homem do barro para aliviar o trabalho dos deuses e infundindo nele o sopro da vida. Um detalhe idêntico ao de Gênesis 2:7. O que muda na Bíblia é a cosmovisão. Em vez de batalhas caóticas e rivalidades divinas, a criação é retratada como um ato deliberado, pacífico e racional de um Deus único, que cria não para dominar, mas para instaurar ordem e propósito. É a mesma estrutura mítica, reinterpretada com um sentido teológico completamente novo. 2. O Jardim do Éden e o Paraíso de Dilmun. A história do Éden em Gênesis 2 e 3 é um dos relatos mais simbólicos de toda a Bíblia. Um jardim perfeito, 2 árvores misteriosas, a da vida e a do conhecimento, um casal humano e uma serpente tentadora. Mas o conceito de um paraíso primordial já existia muito antes em textos sumérios que descrevem Dilmun, um lugar santo onde não havia morte, doenças ou sofrimento. Lá, os deuses viviam em harmonia e a terra produzia abundantemente sem esforço humano. Outro mito fascinante é o de Adapa, um sábio criado pelo deus Enki, que recebe sabedoria, mas não imortalidade. Quando os deuses oferecem a ele o pão da vida e a água da vida, Adapa, enganado por Enki, recusa, perdendo para sempre a chance de viver eternamente. A semelhança com a história de Adão e Eva, que comem o fruto proibido e são banidos do paraíso antes de alcançar a imortalidade, é impressionante. A Bíblia transforma esses elementos em uma reflexão ética. O pecado, a desobediência e a perda da comunhão com Deus não são meras fatalidades míticas, mas consequências morais das escolhas humanas. O mito vira teologia. Antes de seguirmos para o terceiro relato bíblico, se está gostando do conteúdo, nos dê aquela força, deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Ative também as notificações para não perder as novidades. 3. O dilúvio universal e suas versões mais. A narrativa do dilúvio em Gênesis, de 6 ao 9, descreve um Deus que, ao ver a corrupção da humanidade, decide destruir tudo com um grande dilúvio. Apenas Noé, considerado justo, recebe a ordem de construir uma arca e salvar sua família e os animais. Essa história, no entanto, remete quase ponto por ponto o mito de Atrahasis. Nesses relatos, os deuses se irritam com o barulho e a multiplicação humana e decidem enviar um dilúvio. Um homem justo é avisado secretamente, constrói um grande barco, leva animais aos pares e, após a inundação, envia aves para procurar terra seca. Quando a embarcação repousa no alto de uma montanha, ele oferece sacrifícios, exatamente como faz Noé. A principal diferença está na motivação e no significado. Na tradição mesopotâmica, o dilúvio é um capricho dos deuses. No relato bíblico, é um ato moral de justiça e purificação, seguido de uma aliança eterna, o arco-íris, que representa o compromisso divino com a humanidade.
a antiga lenda se transforma em uma poderosa lição ética e espiritual. 4. O nascimento milagroso e a exposição do herói. A história de Moisés começa com um detalhe dramático. Para escapar da ordem do faraó que mandava matar todos os recém-nascidos hebreus, sua mãe o coloca em um cesto de juncos, o sela com betume e o lança ao rio Nilo. O bebê é encontrado pela filha do faraó e criado como príncipe do Egito. Curiosamente, cerca de 1000 anos antes, o rei Sargão de Acádia, por volta de 2300 antes da Era Comum, contava uma história quase idêntica sobre si mesmo. Minha mãe, sacerdotisa, me concebeu em segredo, colocou-me em um cesto de juncos, selou com betume e me lançou ao rio. A corrente me levou a Aqui, o aguadeiro, que me criou como seu filho. Esse motivo literário, o herói abandonado nas águas e salvo milagrosamente, era comum no Oriente Próximo e servia para mostrar que sua vida tinha um destino divino. No caso de Moisés, a Bíblia ressignifica o mito. Não se trata apenas de um herói político ou conquistador, mas de um profeta escolhido para libertar um povo inteiro da escravidão e ser mediador de uma aliança com Deus. 5. Jó e os diálogos de sabedoria mesopotâmicos. A história de Jó é uma das mais profundas reflexões sobre sofrimento e fé na literatura humana. Um homem justo perde tudo: filhos, riqueza e saúde, sem ter cometido pecado algum. Em meio à tragédia, ele dialoga com amigos que tentam explicar sua dor e questiona a justiça de Deus. Esse mesmo enredo já aparecia séculos antes na literatura mesopotâmica, especialmente no poema Ludlul Bel Nemeki, Louvarei o Senhor da Sabedoria. Nele, um homem piedoso sofre calamidades aparentemente injustas, lamenta sua sorte e busca entender o propósito por trás de seu sofrimento. Assim como Jó, ele também conclui que a sabedoria e a justiça divinas estão além da compreensão humana. A diferença é que a Bíblia leva essa ideia a outro nível. Jó não apenas aceita seu destino. Ele confronta Deus com perguntas, e Deus responde. O livro se torna um espaço para explorar a relação entre fé, justiça e mistério. A antiga tradição sapiencial se transforma em uma reflexão teológica sem precedentes sobre a condição humana diante do divino. Finalmente, o objetivo desse vídeo não é descredibilizar a Bíblia ou mesmo diminuir sua história. Esses paralelos não diminuem a importância da Bíblia, pelo contrário, eles mostram que os autores bíblicos não escreveram no vácuo, mas dialogaram com um mundo repleto de mitos, símbolos e histórias, e os reinterpretaram para expressar uma nova visão de Deus, da humanidade e do sentido da existência. Afinal, talvez a grandeza da Bíblia não esteja em ser a primeira a contar essas histórias, mas em ter sido a que lhes deu um novo significado. E se eu te dissesse que ainda existem muitas outras histórias bíblicas com paralelos surpreendentes em textos mais antigos? Essa foi só a ponta do iceberg. Comente aqui embaixo qual dessas 5 te surpreendeu mais. E se quiser que a gente traga a parte 2 com outras revelações, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. O passado tem muitos segredos, e nós estamos apenas começando a revelá-los. Nos vemos no próximo vídeo.